Olá, tudo bem? Meu nome é Jana, sou professor de matemática aqui do Centro de Mídias e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre grandezas, é isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, que acredito que vocês vão gostar, que aí eu trouxe uma ideia para contextualizar. Acredito aí que vocês vão gostar, que é a ideia de contextualizar, né? Então hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre pagamento de contas. Então hoje nós vamos aí na ideia de pagamento de contas e aí vocês vão ver o que nós podemos extrair aí da ideia de grandezas. Na telinha de vocês eu vou colocar a primeira ideia do que é então a grandeza. Então, quando medimos algo, estamos falando de uma grandeza, né? Então, grandeza é tudo aquilo que você consegue, no caso, medir, né? Pode ser medido ou contado. E possibilita aí, no caso, que tenhamos informações numéricas. E aí tem vários exemplos. Então, por exemplo, eu tenho a área, eu tenho uma bigorna e eu posso falar o que todo mundo conhece, que é a medida de massa. Eu posso falar de tempo, comprimento, posso falar de volume, temperatura. Então, são várias medidas, né? São várias medidas que vocês podem encontrar, que vocês vão ter aí ao longo, no caso do cotidiano de vocês. A ideia que eu trouxe aqui hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a medida de volume, né? Um pouquinho dessa ideia de capacidade e volume. Antes, eu vou dar algumas definições para vocês para a gente tentar fazer um exercício relacionado a isso, beleza? Então, a ideia de medida, eu vou começar então com a ideia de um cubo. Então, o cubo é esse objeto aí que vocês encontram, né? Então, esse quadrado, digamos assim, né? Com todos os lados quadrados, então esse é o cubo. Se eu tenho um cubo, por exemplo, imagina como se fosse uma caixa d'água, né? Então, eu tenho lá as medidas no cubo de 1 metro. Então, eu tenho 1 metro de altura, 1 metro de comprimento e 1 metro de largura. Como que eu calculo o volume desse cubo? Multiplicando os três. Então, 1 vezes 1 vezes 1, eu encontro aí 1 metro cúbico. Basicamente, o que eu fiz aqui, né? Basicamente, eu só multipliquei esses lados, ó. 1 que multiplica 1 que multiplica 1, eu tenho 1 metro cúbico. Então anota aí no seu caderno que é importante, essa é uma das primeiras definições que vocês vão encontrar, que é a ideia do metro cúbico, beleza? Então, partindo da ideia do metro cúbico, nós vamos aí então o que nós chamamos de litro, né, ou ml, como vocês podem encontrar. Existe uma definição que eu vou passar para vocês de como nós encontramos isso. Pode pôr na telinha que é o seguinte, ó. Então, 1 metro cúbico, eu vou falar que ele equivale aí para vocês a mesma coisa que 1000 ml. Então, 1 metro cúbico, 1000 ml. Lembra lá que eu comentei com vocês a caixa d'água? Então, aquela caixa d'água lá de 5.000 litros, se eu fosse fazer um cubo, né? Aquela caixa d'água de 5.000 litros, eu teria que fazer a primeira multiplicação de todos os lados para encontrar esses 5.000 litros. A ideia aí teria que ter 5 metros cúbicos essa caixa d'água, beleza? Então, 5 metros cúbicos, 5.000 litros. Então, a gente fala nessa relação, né? É quase que de 1 para 1. Então, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, anota essa definição aí que vai ser muito importante para a gente continuar nesse andamento da aula, beleza? Na telinha de vocês, vocês vão encontrar que é uma outra definição. Então, eu vou encontrar o seguinte, ó. Se eu tenho 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1 milhão de centímetros cúbicos. O que eu fiz para chegar nesse 1 milhão? Eu sei que 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Como ele está elevado ao cubo, né? Eu multipliquei 3 vezes, ó. Então ele vai aparecer aqui, ó, 2 zeros, vai aparecer 3, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros aqui, ó. Então eu multipliquei, né? Então 100 vezes 100 vezes 100, eu vou encontrar aí 1 milhão de centímetros cúbicos. Essa informação até então não é tão importante. Por quê? Eu só vou precisar dela para chegar na seguinte relação, ó. Então, que 1 milhão de centímetros cúbicos, se eu falei que 1 metro cúbico é 1 milhão de centímetros cúbicos, então é a mesma coisa que 1000 litros. Ah, beleza, vou excluir esses zeros aí, vou começar a tirar. Então, eu vou dividir de um lado por 1000, o outro lado também por 1000. Então, o que eu vou ter? Que 1000 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 1 litro. Então, ó, basicamente eu fiz isso aqui, ó, só dividir por 1000, né? Os dois lados aí, dividi por 1000 e encontrei 1000 centímetros cúbicos igual a 1 litro. Ah, beleza. E 1 litro? 1 litro eu posso falar que é 1000 ml, né? Nós utilizamos muito aí no cotidiano. Então, 1000 centímetros cúbicos
é a mesma coisa que, no caso aí, 1000 ml. De novo, se eu dividir aqui por 1000, né, os dois lados, ó, cortando esses zeros, eu vou encontrar então essa relação. Essa é outra que eu quero que vocês anotem, ó. Então, 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Então, eu tenho tanto a medida em ml, quanto a medida aí, no caso, em litros, né? Então, 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml, ou 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros, né? São essas duas definições que é muito importante aí que eu quero que vocês identifiquem. Por quê? Essas medidas aí vocês vão encontrar ao longo do dia a dia, que é o que eu trouxe aqui para vocês hoje, né? Então, eu trouxe para vocês aqui hoje uma ideia que é pagando contas. Pode pôr na telinha para eles. Quem nunca, né? Que vocês aí já devem saber, ó, chegando aqueles boletos todo mês, todo mundo tem que pagar a conta. Então, uma das contas, né? A ideia aí é das contas, ela faz uma medição de uma determinada situação, conta de água, conta de luz, que seja conta de telefone, ela faz uma medição aí no caso do objeto para vocês, né? Ele monta aí uma medição, ele faz uma aferição, no caso de alguma coisa, e aí ele consegue basicamente aí colocar um valor, né, determinar uma tarifa para vocês. Hoje eu trouxe uma conta que é muito comum, para alguns aí é um vilão, né, que é a conta de água. Pode pôr na telinha, eu montei essa conta de água aí para vocês, que é o seguinte, ó, essa conta de água tá assim, ó, então ela é uma conta mensal, todo mês ele recebe, ele tem o registro, né, aqui ó, se vocês vão observar, eu tenho o registro, eu tenho o número da conta aqui, ó, tudo inventado, tá? Eu tenho o mês de referência, que é sempre o mês anterior, né? Nós estamos agora em agosto, mês anterior aí é o mês de julho, então eu tenho aqui o endereço, eu tenho o bairro, né? Eu tenho o importante, né? Da onde eu quero sair. Eu tenho o consumo. Mas olha que interessante. O consumo equivale a 23 metros cúbicos. E aí tem toda a conta, né? Eu trouxe essa conta aí, e como a gente tem sempre aquela ideia, né, das coisas serem muito grandes, eu trouxe uma conta mega ampliada aqui para vocês, ó, isso mesmo. Essa conta mega grande aqui, mega ampliada, e basicamente essa conta aí eu construí com vocês. Então tem alguns dados que é importante sempre você observar. Um dos primeiros dados que eu vou até pedir para o câmera colocar aqui, ó, primeiro dado que é muito importante é o valor da conta, né? Que é o que te assusta todo mês, né? Aí no caso dessa conta deu R$ 80,49, que é o que te assusta todo mês. Então, a ideia aí, né, eu vou montar, nós vamos observar algumas relações relacionadas à conta. Primeiro, eu quero que vocês entendam como que eu faço a leitura dessa conta. Ela funciona basicamente assim. Cada faixa, dentre um determinado metro cúbico, ela tem um determinado valor. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, eu tenho até 10 metros cúbicos, então a faixa de consumo aqui, até 10 metros cúbicos, então eu tenho esse valor, aí eu vou andar aqui ó, nessa linha, equivale a R$ 22,14. Então, 10 metros cúbicos equivale a R$ 22,14. Aí vamos voltar aqui de novo. Se eu gastar de 11 a 20 metros cúbicos, então de 11 a 20, então eu vou lá, seguindo a faixa, eu vou ter aqui um valor a mais de R$ 2,97. Beleza, vamos lá. De 21 a 30 metros cúbicos, então de 21 a 30 metros cúbicos, eu vou andando, eu tenho R$ 9,55. O mesmo valor acontece para 31 a 50 metros cúbicos. Aí eu vou andando, R$ 9,55. E para uma pessoa que consome demais água aí, né? Então eu tenho acima de 50 metros cúbicos, eu tenho também um acréscimo de 11,20. Ah, beleza. Mas como que funciona então esse processo? Como que eu vou identificar esses valores na conta? Primeiro, eu até grifei aqui, né? Tenho 23 metros cúbicos. O que eu vou fazer? Eu vou diluir esses 23 ao longo da minha tabela. Então eu venho aqui, ó, gastei o mínimo, né? Que a gente chama aí de mínimo. Então eu gastei 10. Beleza. Falta quanto? Falta 13. Tirando dos 23 ali, falta 13. Então eu acrescento 10, que é o máximo aqui, que é os 20, né? Se eu somando, eu vou no máximo aqui, que é 20 que eu acrescento. Então, passou 10, ok.
Aí o que sobra? Sobra os 3. Esses 3 vêm para a última faixa aqui, meu de consumo. Então, qual que é a ideia? Pegar os 23 e eu vim diluindo até o máximo de cada um. Se você observar, o máximo entre os fatores aqui, claro, o último aqui é bem maior, mas o máximo aqui é 10. Então, ó, até 10, 10, né, a faixa aqui a faixa também é 10, e aí vocês vão encontrar esses valores. Beleza, encontrei o quanto aí consome. Como que eu faço essa conta? Eu multiplico. Então, aqui o mínimo é 10, então 10 aqui já está o valor, eu não preciso fazer nada, ele já está o mínimo aqui, que é os 22,14, está fechado. E esses 2,97? Eu multiplico pelo quanto eu consumi, que no caso aqui é os 10. Então, 10 que multiplica 2,97, 29,70. Então, multipliquei esse 2,97 por 10. E esse 9,55 eu multiplico pelo valor que está na minha faixa, que no caso aqui é o 3, né? Então, 3 que multiplica 9,55 dá 28,65, somo o valor, eu tenho aqui minha conta de água. Então, é assim que vocês identificam, né? É assim que vocês vão encontrar o valor da sua conta de água. Então, basicamente, sua conta de água é dividida nesse formato. E aí eu venho, então, em algumas perguntas, né? Então, eu vou colocar a primeira pergunta na telinha para vocês e eu quero que vocês respondam o seguinte. Bem simples, né? Qual é o limite, no caso, de consumo para o valor fixo? Então, o valor fixo, vou até colocar aqui, ó, coloquei para vocês, ó, valor fixo é esse aqui. Então, esse é o valor que com certeza eu vou pagar. Quantos vocês acham? Quantos metros cúbicos vocês encontram, né, para esse valor fixo? Beleza? Então, vou dar 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. E aí, será que você conseguiu identificar esse valor? Então, a ideia aí, no caso, para esse exercício, para essa atividade que eu construí, a ideia é você identificar o quanto é o consumo mínimo, né? Qual que é o valor que eu tenho, no caso aí, que eu tenho que identificar de metro cúbico, que é o valor. Pode pôr na telinha para eles, que é o consumo mínimo. Então, o consumo mínimo aqui, que nós identificamos como valor fixo, indiferentemente quanto você gaste, você vai pagar sempre esse valor. Você gastando qualquer metro cúbico aí, quanto de água for, esses 10 metros cúbicos aqui, ele sempre vai encontrar aí para vocês. Por isso que ele chama aqui de mínimo, né? Então, se você gastar, no caso, eu encontrar ali
3, 4 e assim por diante, você vai encontrar esses 10 metros cúbicos aí como mínimo, beleza? Então, a ideia que eu quero trazer aqui para vocês é como identificar esses valores na sua conta de água. Você tem sempre que identificar alguns casos aí que é importante no seguinte caso, na seguinte ideia. O quanto que eu gasto e o quanto que a conta ali, no caso, ela está te proporcionando esses dados, essa informação. Vamos tentar uma outra atividade na mesma ideia, só que aí nós vamos ver de um outro formato. Pode pôr na telinha que é o seguinte. Então eu tenho ali a conta de água, que nem vocês estão observando, igualzinho. Aí a pergunta é assim, com base na leitura desta conta, quantos litros eu te dei em metros cúbicos? Quantos litros de água foram consumidos? Eu te dei uma relação lá no comecinho dessa aula de quanto um metro cúbico equivale ao litro. Então, 2 minutinhos, a gente retorna, bom trabalho. Retornamos aqui. E aí, será que você conseguiu resolver? Então, a ideia aí, no caso, você vai encontrar, é sempre uma relação do metro cúbico de 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, toda vez que você souber dessa relação, você vai saber aí o quanto você gastou na sua conta de água. Então, o que eu quero que você identifique? Pega lá a sua conta de água, dá uma olhada, vê quantos litros de água você gastou aí durante esse mês. É importante sempre ressaltar que você tem sempre uma relação aí com a sua caixa d'água, né? Você pode fazer essa relação que é sempre importante. Vamos tentar resolver essa aí, então? Na telinha vai aparecer para vocês que é o seguinte. Então, quando eu faço a multiplicação, né, no caso aí, então, pensando nessa resolução, eu vou ter 23.000, no caso, litros. Então, o que eu fiz basicamente? Eu peguei 1 metro cúbico, multipliquei por 23, então eu pego 1.000 litros, multiplico por 23 e aí eu encontro 23.000 litros, né? Então, essa ideia é o quanto eu gastei. Olha quanto de água essa conta aí. No caso aqui nós estamos usando valores aí fora do comum, né? Valores que não são reais. Então o que eu estou sempre relacionando aí para vocês? Eu, no caso, 23.000 litros é muita coisa para uma resolução aí, para uma ideia de uma casa, né? Então a ideia é sempre economizar água, economizar água é muito importante e nós não temos, né? É sempre bom ressaltar isso. Então, tente sempre economizar água, não chegue numa conta nesse valor aí, que é um pouquinho absurdo, beleza? Então, vamos tentar uma próxima atividade, e aí pensando então na ideia do consumo, se fosse o contrário. Pode pôr na telinha, então, que é o seguinte, ó. Caso na próxima fatura, então, seja consumidos, né? 9 metros cúbicos, qual seria o valor dessa conta? Então, aí vamos lá, estava em 23 metros cúbicos, reduzir para 9 metros cúbicos.
vou dar ideia também, poderia ter sido um vazamento, poderia ter sido alguma situação curiosa aí do cotidiano que não necessariamente acontece. Mas eu tenho aí uma ideia de 23 metros cúbicos. Passei para 9. Qual que é o valor da próxima conta? 2 minutos, eu já volto com a resposta. Retornamos aqui, voltamos com a resposta. Vamos tentar então identificar aí o valor. Nesse caso aí, nossa, seria acho que todo mundo aí, todos vocês acredito que seria a melhor coisa que aconteceria é a partir de 23 para 9 metros cúbicos. A ideia é sempre chegar nesse mínimo que é uma faixa que eles sempre colocam, é sempre a ideia ideal de todo mundo, beleza? Vamos tentar resolver? Na telinha de vocês vai aparecer que aí eu vou falar algumas particularidades. Então, o valor dessa conta seria de R$ 22,14. Por quê? Porque ele estaria nessa faixa aqui, ó, do que a gente considera como mínimo, né? Então, até 10 metros cúbicos eu considero aí como mínimo. O mínimo na faixa aqui seria R$ 22,14, né? Então, esses R$ 22,14 seria o mínimo. Se eu, no caso, gastasse 10 metros cúbicos, pagaria aí R$ 22,14. Se eu tivesse um outro valor, tivesse aí uma outra relação, então, por exemplo, tivesse gasto 1 metro cúbico, pagaria também os R$ 22,14. É sempre importante ressaltar a ideia aí da conta, que você tem algumas particularidades. Então, se você gastar até 10, esse é valor fixo, é a taxa ali que vai vir, que nós consideramos como fixa. Então, esse é o valor ideal que vai acontecer aí na sua conta, que é o que nós consideramos como ideal. Aí que você pode verificar o aumento aí no caso da sua conta, para cima, para baixo, sempre relacionando, beleza? Vou colocar na telinha só para a gente encerrar a aula. Nós trabalhamos uma habilidade aí do 7º ano, que fala, né, aí no caso, sobre a EF07MA29, que fala em resolver e elaborar situações problemas que envolvam medidas de grandeza inseridas em contexto oriundo de situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada. Aí, no caso, nós estamos sempre falando de problemas envolvendo medições, como vocês viram aqui ao longo dessa aula. E aí, será que você gostou dessa aula? Será que foi importante para você? Então, eu vou deixar na telinha também a avaliação. Pode pôr. Então, avalie nossa aula, coloca lá, gostou, não gostou, fala lá, pô, achei legal, não achei. Traz uma próxima, dê sugestões aí, né? Nós falamos aqui sobre uma conta de água, dê sugestões aí, coloca o que vocês encontraram, o que vocês acharam. Basicamente, eu quero que vocês sempre localizem. Dá uma olhada agora na sua conta de água. E aí?
Será que você está gastando muito ou não? Dá uma olhada na sua conta de água, puxa o pé aí, ó, enche o saco aí de quem vocês está gastando muito água. Não demore no banho, ó, sempre importante economizar água, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Fico aqui, até a próxima. Tchau, tchau.